Você já teve a sensação de que sua vida virou de cabeça para baixo? Já sentiu o peso da perda, da solidão ou da dúvida sobre o amanhã? E se eu te dissesse que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ainda está escrevendo uma história linda sobre você? Hoje eu quero te contar a história de uma mulher simples, estrangeira, viúva, que não tinha absolutamente nada, exceto uma decisão corajosa no coração. Uma mulher que poderia ter desaparecido na escuridão da história, mas que escolheu caminhar por fé. E por causa dessa escolha, ela entrou na linhagem do próprio Messias. O nome dela? Ruth. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Talvez não. Mas uma coisa eu posso te garantir. A história de Ruth é mais do que um conto antigo. É um espelho, um reflexo de tantas pessoas que enfrentam perdas, mudanças e caminhos que parecem sem saída, mas que ainda assim escolhem confiar. Essa é uma história sobre recomeços, sobre a mão invisível de Deus conduzindo vidas comuns a destinos extraordinários. É sobre escolhas feitas no escuro, que acendem a luz. Então fica comigo até o fim, porque você pode se ver nessa história. E talvez, assim como Ruth, descobrir que sua dor de hoje é o ponto de partida para algo muito maior amanhã. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Uma escolha em meio à dor, o começo da jornada. Imagine perder tudo o que você ama. Imagine estar longe da sua terra, do seu povo, e de repente ver sua vida desabar. Esse foi o cenário que marcou o início da história de Ruth, uma das mulheres mais inspiradoras de toda a Bíblia. Em meio a uma época sombria, quando Israel era governado por juízes e o povo vivia num ciclo constante de desobediência e sofrimento, um homem chamado Elimeleque decidiu sair de Belém de Judá e ir com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para Moabe, terra estrangeira e pagã. Ruth 1:2. Eles fugiam da fome, em busca de sobrevivência, mas o que encontraram ali foi ainda mais dor. Primeiro, Elimeleque morre, e logo depois, seus 2 filhos, que haviam se casado com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, também falecem. Noemi, antes uma mulher com marido e filhos, agora era uma viúva sem ninguém. Ruth e Orfa, suas noras, igualmente marcadas pela perda, precisavam decidir o rumo de suas vidas. É nesse ponto que algo extraordinário começa a acontecer. A dor, que poderia destruir, abre caminho para uma escolha corajosa. Noemi ouve que Deus havia visitado seu povo em Belém e decide voltar. Ruth 1:6. Mas antes, ela olha para suas noras e com o coração partido diz: "Voltem para suas casas, minhas filhas." Ruth 1:8. Era um gesto de amor. Ela não queria que elas sofressem, ainda mais ao seguir com ela rumo a um futuro incerto. Orfa, chorando, volta. Mas Ruth faz algo que muda tudo. Ela não apenas decide seguir Noemi. Ela declara com toda a força do seu coração: "Não me insistas para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus." Ruth 1:16. Essas palavras são muito mais que uma promessa de lealdade. Elas revelam fé, coragem, uma entrega total. Ruth não estava apenas escolhendo sua sogra. Ela estava escolhendo um novo caminho, um novo povo, um novo Deus. E isso marcou o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas toda a história de Israel. Agora me diga, quantas vezes você já se viu diante de uma escolha difícil em meio à dor? Ruth nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode nos levar a decisões que transformam tudo. Chegando em Belém, a nova realidade e o recomeço.
Depois de uma despedida carregada de lágrimas e uma jornada longa e silenciosa, Ruth e Noemi finalmente chegam a Belém. E se engana quem pensa que esse retorno foi triunfante. Não, foi um retorno pesado, cheio de memórias quebradas e olhares curiosos. A cidade, que um dia foi o lar de Noemi, agora parecia estranha. As pessoas a reconhecem, murmuram: "Essa não é Noemi?" E ela, com o coração ferido, responde algo que revela sua alma em pedaços. "Não me chamem de Noemi, que significa alegre. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Ruth 1:20. Imagina o quanto essa mulher estava sofrendo. Ela saiu de Belém com marido, filhos e esperança, e voltou apenas com Ruth, uma estrangeira, e as mãos vazias. Isso mostra algo profundo. O sofrimento não escolhe classe, idade, nem tempo. Ele apenas chega. E Noemi, apesar de ter fé, também foi atingida pela amargura. Ela não esconde isso, ela sente, ela expressa. Mas veja só, mesmo nas cinzas do sofrimento, Deus já estava preparando o terreno para o renascimento. O texto nos diz que elas chegaram no começo da colheita da cevada. Ruth 1:22. Ou seja, enquanto Noemi só enxergava a perda, havia uma colheita sendo preparada no invisível. Isso é muito simbólico. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da história, onde tudo parece amargo, onde você se sente como Noemi, sem rumo, com saudade de um tempo que não volta mais. Mas a história de Ruth e Noemi nos mostra que Deus sempre chega antes da gente. Ele já tinha preparado o tempo da colheita, elas só precisavam chegar lá. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que foi a presença de Ruth, essa mulher moabita aparentemente fora do lugar, que trouxe nova esperança para Noemi. Às vezes, Deus coloca ao nosso lado pessoas improváveis que se tornam instrumentos de consolo, provisão e transformação. Aqui nesse cenário humilde e promissor, que começa o verdadeiro recomeço. Não com promessas vazias, mas com passos pequenos e decididos em direção à sobrevivência, ao cuidado mútuo, à fé. E é exatamente nesses momentos que a mão de Deus começa a se revelar de forma sutil, mas poderosa. A providência de Deus no campo de Boaz. Com pouco ou quase nada nas mãos, Ruth não perde tempo. Ela olha para Noemi, vê a fragilidade daquela mulher que ela tanto ama e toma uma decisão: fazer o que for preciso para sustentá-las. Mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que o amanhã reservava, ela escolhe agir com coragem e fé. Naquela época, existia uma lei em Israel, uma lei linda, por sinal, que permitia aos pobres e estrangeiros recolherem espigas que caíam durante a colheita. Deuteronômio 24, 19 e 21. Era um gesto de justiça social e misericórdia, e foi essa brecha que Ruth aproveitou. Ela se oferece para ir aos campos, esperançosa de que alguém a deixasse colher o que sobrasse. Agora imagine essa cena. Ruth, uma mulher estrangeira, sem proteção, andando entre colhedores desconhecidos, inclinada sobre a terra, catando espiga por espiga. Não era um trabalho fácil nem digno aos olhos dos outros, mas era honesto. Era coragem em forma de humildade. E mais uma vez, vemos como a fé verdadeira não é feita só de palavras bonitas, mas de ações simples e constantes. E é nesse cenário que entra Boaz. Boaz era um homem rico, respeitado, dono de campos em Belém, mas acima de tudo era temente a Deus. E quando ele aparece na plantação, percebe logo aquela figura diferente entre os trabalhadores. Pergunta: de quem é aquela moça? E aí vem a resposta: é a moabita que voltou com Noemi de Moabe. Ruth 2:6. Boaz, ao saber quem ela era, não a despreza. Pelo contrário, ele demonstra um respeito profundo. Ele tinha ouvido na falar do que Ruth havia feito por Noemi
da sua fidelidade, do seu sacrifício. E então ele se aproxima dela com gentileza e diz algo extraordinário. Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhum outro campo. Fique aqui, perto das minhas servas. Eu dei ordem aos empregados para que ninguém a perturbe. Rute 2:8-9. Você consegue sentir a proteção, a providência? Não foi sorte. Foi Deus movendo as peças, silenciosamente, como só Ele sabe fazer. Rute, surpresa com tanta bondade, se prostra e pergunta: por que o Senhor está sendo tão bom comigo, uma estrangeira? E Boaz responde: soube de tudo o que você fez. Por sua sogra, desde a morte de seu marido, que o Senhor recompense o seu esforço e que você seja ricamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Rute 2:10-12. Que resposta! Boaz reconhece o valor de Rute não por sua origem, mas por suas escolhas. Ele vê a fé dela, a entrega, a lealdade. E isso basta. E assim, naquele campo aparentemente comum, a vida de Rute começou a mudar. Ela come com os trabalhadores, colhe fartamente e leva para casa quase 25 quilos de cevada. Um milagre disfarçado de trabalho duro. Noemi, ao ver aquilo, se enche de esperança. Aquela mulher, antes amargurada, agora enxerga um sinal. Ela entende que algo está acontecendo, que Deus não a esqueceu. É nesse encontro entre o esforço humano e a graça divina que vemos o coração dessa história pulsar com mais força. O parente resgatador, Boaz e a promessa do futuro. A noite cai sobre Belém e o coração de Noemi pulsa com algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. Ao ouvir o relato de Rute sobre o homem bondoso que a tratou com tanto respeito, Noemi fica surpresa, mas também atenta. Ela logo reconhece o nome Boaz. E então ela diz algo que muda completamente o rumo da história. Esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. Rute 2:20. Agora, talvez você se pergunte, o que exatamente é um resgatador? Na cultura de Israel, havia uma lei chamada de casamento levirato, descrita em Deuteronômio 25:5-10. Essa lei dizia que, se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão ou parente próximo poderia se casar com a viúva para preservar o nome e a herança da família. Era um ato de honra, proteção e continuidade. Boaz, então, era mais do que um homem bom. Ele era uma possibilidade real de redenção para Rute e para Noemi. Foi aí que Noemi, aquela mulher que antes dizia: me chamem de amarga, voltou a agir com sabedoria. Ela traça um plano, não um plano manipulador, mas um plano guiado pela confiança no Deus que silenciosamente já estava escrevendo essa história. Ela orienta Rute a se arrumar, lavar o rosto, vestir suas melhores roupas, não para seduzir, mas para se apresentar com dignidade. Ela não ia mais ao campo como uma viúva pobre, mas como uma mulher que tinha valor, fé e uma missão. Então, durante a noite, Rute vai até a eira, o lugar onde Boaz está dormindo após o trabalho. Ela se aproxima com respeito, descobre os pés dele e se deita ali, como era o costume para demonstrar submissão e pedir proteção. Quando Boaz acorda e vê Rute, ela diz: estenda a sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador. Rute 3:9. Essa frase, simples e direta, carrega um peso enorme. Ela estava, na verdade, pedindo para Boaz cumprir seu papel, casar-se com ela e restaurar o nome da família de Elimeleque. E o que Boaz faz? Ele não rejeita, não se assusta. Pelo contrário, ele admira ainda mais aquela mulher. Ele elogia Rute por não ter corrido atrás de homens mais jovens ou ricos e promete resolver a questão. Há, de fato, outro resgatador mais próximo do que eu,
Mas se ele não quiser cumprir esse papel, eu o farei. Ruth 3, 12 e 13. Que integridade! Boaz não se aproveita da situação. Ele quer fazer tudo da forma correta. Ele quer ser bênção sem quebrar princípios. E mesmo antes de qualquer definição, ele ainda cuida de Ruth, lhe dá cevada e a manda de volta para casa com dignidade. Naquela manhã, enquanto o sol nascia sobre Belém, algo mais também nascia. A promessa de um futuro que ninguém ali poderia prever. Ruth volta para casa e conta tudo a Noemi, que diz com um sorriso: espere, minha filha. Esse homem não descansará até resolver isso hoje mesmo. Ruth 3:18. E ela estava certa. Um casamento, uma herança e um rei. Na manhã seguinte, como Noemi havia previsto, Boaz não perde tempo. Ele vai até o portão da cidade, o lugar onde se resolviam os assuntos importantes diante das autoridades e das testemunhas. E senta-se ali, aguardando a chegada do outro parente mais próximo, que também tinha o direito de resgatar as terras de Elimeleque. Quando esse homem chega, Boaz o chama e reúne 10 anciãos da cidade. Ali, diante de todos, Boaz apresenta o caso. Primeiro fala das terras que Noemi queria vender. O parente concorda em comprá-las, achando que seria um bom negócio. Mas então Boaz acrescenta: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também deverás tomar por mulher Ruth, a moabita, viúva do falecido, para manter o nome do morto sobre a sua herança. Ruth 4:5 foi o suficiente para que o outro homem recuasse. Ele não queria colocar sua própria herança em risco, então ele tira sua sandália, como mandava a tradição, e simboliza que estava abrindo mão de seu direito. Boaz, então, oficialmente se torna o redentor, e não apenas compra as terras. Ele casa com Ruth, a cidade inteira celebra. Os anciãos abençoam Boaz dizendo: seja a mulher que entra em tua casa como Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth 4:11. E o que parecia improvável, o que antes era só luto, fome, perda e tristeza, agora se transforma em redenção. Ruth, a moabita, a estrangeira, agora é esposa de um homem íntegro, amada, honrada e parte do povo de Deus. E o Senhor, que havia guiado silenciosamente cada passo dessa história, agora age visivelmente. O Senhor concedeu que ela concebesse e deu à luz um filho. Ruth 4:13. Esse filho se chama Obed, e Obed terá um filho chamado Jessé, e Jessé terá um filho chamado Davi. Sim, aquele mesmo Davi, o pastor de ovelhas que se tornaria rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E muitos anos depois da linhagem de Davi, nasceria o verdadeiro Redentor, Jesus Cristo. Você percebe? Tudo começou com uma viúva estrangeira que escolheu ser fiel. Uma mulher que disse: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Ruth não só encontrou redenção para sua própria vida, ela foi instrumento de redenção para toda a humanidade. Ruth e o propósito de Deus em meio às nossas dores. Você já se perguntou por que certas dores acontecem? Já olhou para os momentos difíceis da vida e pensou: por que eu? A história de Ruth responde essa pergunta de forma sutil. Ruth perdeu tudo. Perdeu o marido, saiu da sua terra natal, abriu mão da sua cultura e caminhou rumo ao desconhecido. Ela não tinha garantias, não tinha promessas de uma vida fácil, mas ela tinha fé. E fé, às vezes, é tudo que a gente precisa. Quando escolheu seguir Noemi e confiar no Deus de Israel, Ruth não fazia ideia de que estava se tornando parte de algo muito maior, algo eterno. Ela estava apenas tentando sobreviver, tentando amar, tentando ser fiel. Mas Deus estava escrevendo uma história que atravessaria gerações. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Romanos 8:28. Essa promessa se cumpre em Ruth e também pode se cumprir em mim e em você. Mesmo quando tudo parece escuro, silencioso, difícil, Deus está ali, trabalhando nos bastidores, costurando cada detalhe. Aquilo que parecia o fim da linha, como foi para Ruth e Noemi, era apenas o início de uma nova história. Ruth nos ensina que a fidelidade, a bondade e a fé em meio à dor têm um poder tremendo. Elas não apenas curam, mas transformam destinos. Ela era apenas uma mulher moabita, viúva, pobre, e se tornou avó de um rei. A vida de Ruth é a prova de que Deus pega pessoas comuns que passam por lutas reais e transforma suas cicatrizes em propósitos eternos. Se você está vivendo dias escuros, lembre-se de Ruth. Não é o fim, pode ser o começo. Deus ainda está escrevendo a sua história.